Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021, quase 20 horas, e como todas as terças-feiras, nós temos um encontro marcado. E nós aproveitamos para mandar um abraço muito carinhoso para os amigos que vão chegando, Sueli, Pedro e outros que eu não estou conseguindo visualizar, mas sejam bem-vindos. É muito bom estarmos juntos, criando essa grande rede de fraternidade, essa grande rede do bem. Nós vamos iniciar preparando espiritualmente o nosso ambiente, lendo um pequeno trecho, mas antes, aproveitando também, mandando um abraço aqui para a Cida, para a Alcione, que bom vocês estarem aqui conosco. E aproveitando também para lembrar que logo a seguir, hoje é terça-feira, de 20 às 20h30 é o nosso estudo do Evangelho. Mas logo a seguir nós temos a reunião de tratamento, a reunião de irradiação e vibração. Aqueles que desejarem, encaminhem seus nomes para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós daremos todas as orientações. Boa noite, Leondina. Muito bom estarmos aqui juntos, aproveitando também para lembrar que nós agora estamos com 5 lives na semana, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. Por enquanto, porque novidades estão chegando, mas por enquanto são 5 lives por semana, sempre às 20 horas. Boa noite, Rosana. No domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, palestra. Terça, o estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta, é o curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Boa noite, Marli. Então nós vamos ler aqui um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para entrarmos nesse clima espiritual, convidando a equipe de Dr. Bezerra de Menezes e todos esses trabalhadores do bem para que venham somar conosco em mais uma noite. Eu abri na mensagem 28, em peregrinação, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Coisa interessante que Paulo escreve aos Hebreus, porque ele diz, não temos aqui cidade permanente. Todos nós que estamos reencarnados, estamos de passagem durante um certo período. Ele diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Porque enquanto estamos aqui, nesse processo de aprendizado, de trabalho, de caminhada evolutiva, estamos buscando o verdadeiro lar, a verdadeira cidade. Emmanuel diz, risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Emmanuel faz um questionamento, comparando a Terra a um grande carro cósmico, ao cosmos muito grande, e onde se encontra o espírito em viagem educativa.
Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura, de aspecto mais agradável, através de curto tempo, na jornada empreendida. Emmanuel vai na mensagem 28 do livro Vinha de Luz, falando sobre essa peregrinação. Todos nós somos peregrinos. Estamos aqui nesse caminhar. Como Paulo diz, estamos aqui não numa cidade permanente, mas buscando a futura. E Emmanuel continua dizendo: se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo, que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estáis cegos, pois, para a luz da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Mensagem profunda, como sempre, as mensagens de Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, em peregrinação. Senhor, gratos somos por mais uma terça-feira onde nos reunimos para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita e te pedindo, Senhor, a tua presença entre nós. Nós vamos dando início com gratidão a cada emissário do bem que aqui se encontra, mas te pedindo também, Senhor, sê conosco, agora e sempre. Queridos amigos, aproveitando, saudando a Madu, saudando o Vicente e alguns outros, a Glau, Marli, que bom que vocês estão aqui conosco. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados. Nós temos um propósito com esse estudo da terça-feira. Ele tem 2 objetivos, ou melhor, tem 3, podemos dizer. Primeiro, é compreendermos um pouco mais o Evangelho, a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mas, à medida que nós vamos estudando, todas as terças-feiras, essa mensagem que nos auxilia, nos fortalece, mas ela tem o objetivo também de ser uma preparação, tanto para os trabalhadores da nossa casa espírita, e como para aqueles que nos acompanham e que estão em tratamento, porque logo a seguir, às 20h30, vem a reunião de tratamento.
E com esse estudo nós já vamos entrando nesse clima espiritual para podermos nos conectar aos benfeitores amigos quando eles estiverem ali ao nosso lado, ou nos fortalecendo, nos auxiliando para o trabalho, ou nos auxiliando para o nosso tratamento individual. Por isso, o nosso estudo está sendo feito de uma forma bem tranquila, bem suave, bem devagarinho. Nós estamos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os aflitos. Nós iniciamos a semana passada falando sobre o item 11 e nós vamos dar continuidade a esse item 11 que nós não chegamos a comentá-lo todo. Então nós vamos iniciar comentando, dando continuidade ao item 11, lembrando que o Evangelho, segundo o Espiritismo, quem estiver nos acompanhando, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, e o item 11 trata do esquecimento do passado. Por que que nós, ao reencarnarmos, em geral, não lembramos do passado? Não lembramos de onde viemos, o que fomos, o que fizemos? E nós vamos continuando refletindo junto com Allan Kardec. Ele diz, aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. E nós comentamos sobre isso no nosso encontro da semana passada, lembrando que quando Kardec diz que quando nós voltamos à vida espiritual, nós readquirimos como espírito a lembrança do passado, mas essa lembrança não é feita de uma forma imediata, nem lembrarmos tudo, todas as reencarnações. E citamos aqui o caso que André Luiz relata no livro Nosso Lar, que um casal que já se encontrava no mundo espiritual, na cidade espiritual Nosso Lar, eles tiveram permissão, depois de algum tempo ali, desencarnados, a retornarem a 300 anos atrás, somente até 300 anos, porque mais do que isso, eles não conseguiriam suportar, não dariam conta. Então isso é muito importante termos essa noção. Mas prosseguindo, ele nos diz, nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. Quando nós dormimos, nós temos a oportunidade, é como se fosse, tem até um texto que diz que é um treino para a morte, porque quando nós dormimos, nós sonhamos, nós encontramos amigos desencarnados, nós vamos a regiões espirituais, nós podemos inclusive voltar ao passado. Então, neste momento, como diz Kardec, é uma interrupção temporária, quando nós estamos sem lembrar do passado, ao estarmos reencarnados, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Enquanto estamos dormindo, estamos sonhando, o nosso espírito se afasta do corpo e nós podemos ter uma vivência diferente, mas momentaneamente é o que Kardec está dizendo. Nós esquecemos um pouco do nosso dia a dia. Quando nós acordamos, nós vamos lembrar novamente o que eu fiz antes de dormir, o que eu fiz nos dias que precederam, a não ser, logicamente, aqueles que possam estar com alguma deficiência mental, algum lapso de memória, mas, em termos gerais, nós ao acordarmos,
vamos lembrar o que fizemos. Muitas das vezes nós dormimos já fazendo mentalmente uma agenda do que nós faremos no dia seguinte. O que é que nós precisamos realizar no outro dia. E quando nós acordamos, aquela agenda já está ali na nossa mente, fresquinha, para que a gente possa dar continuidade à nossa rotina diária. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Kardec aqui, ele faz duas situações, dois exemplos. Quando nós estamos dormindo, nós esquecemos um pouco a nossa vida diária. Mas, por outro lado, quando o corpo está adormecido, que é o que nós comentamos, Kardec diz, nessa ocasião, o espírito goza de uma certa liberdade. Ele tem consciência de seus atos anteriores e, muitas das vezes, é o momento que os benfeitores vêm, aqueles amigos que torcem pela nossa vitória, pelo nosso sucesso, aqueles avalistas da nossa reencarnação, eles permitem que durante o sono nós tenhamos essa consciência, até para quê? Para podermos ter essa compreensão. Por que eu sofro? Se eu estou sofrendo, e aí eu vou saber durante o meu sono o motivo daquele sofrimento, e então eu vou ter aquela compreensão. Eu sofro com justiça, porque afinal de contas, se Deus é a perfeição absoluta, Ele não ia permitir que nenhum de seus filhos sofresse se não tivesse um motivo. Alguns irmãos de outras crenças, e como a interpretação, a tradução não foi bem feita, quando fala no Antigo Testamento que até a quarta geração pode ser envolvida, não é que o que o antepassado fez, aquele lá do futuro vai responder. Não. Onde estaria a justiça de Deus? Mas ali, e no Evangelho, tem um capítulo que fala sobre isso. Provavelmente é o que está acontecendo. Se aquele descendente está passando pelaquela situação, não é que ele esteja respondendo, sofrendo pelo seu antepassado. É porque é o antepassado que já reencarnou. É o avô que agora está na posição de neto. É um bisavô que agora está na posição de um bisneto. É possível, inclusive, é o pai que está na posição agora de um filho. Tem vários relatos muito interessantes sobre a reencarnação na internet, e um deles é muito, assim, serve como exemplo, serve como um alerta para nós. O pai havia desencarnado e uns 2, 3 anos depois, a filha, que já não tinha mais o seu pai presente, teve um filho, que no caso seria o neto daquele que já havia morrido. E um belo dia, a mãe, a filha daquele que havia morrido, a mãe daquele menininho, briga com ele de uma forma muito rigorosa, e ele volta-se para a mãe com apenas 2 anos de idade e diz: quando eu fui seu pai, eu não tratava você assim. E a filha tem um grande impacto com o que o filho fala para ela. Mas, prosseguindo, a lembrança,
unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Allan Kardec, ele vem nos dizendo o seguinte: se nós ao estarmos no nosso dia a dia, convivendo com os nossos familiares, no nosso meio social, se nós tivéssemos essa lembrança do passado, poderia ser muito penoso, humilhante, nós ficaríamos muito constrangidos. Mas, no momento da emancipação da alma, o que é a emancipação da alma? É quando nós dormimos, que a nossa alma se emancipa, porque ela se afasta do corpo. O corpo está lá, bonitinho, na cama, dormindo. Quem dorme numa cama, numa rede, enfim, o corpo está lá, dormindo. E a alma se afasta. E nesses momentos dessa emancipação da alma, o espírito encarnado, porque Kardec ele coloca, quando o espírito está encarnado, ele dá o nome de alma. Quando está desencarnado é espírito, está encarnado é alma. Então o espírito encarnado, a alma emancipada, quando ela está afastada do corpo, enquanto o corpo está adormecido, ela tem, muitas das vezes, essa possibilidade de ter essa recordação. E é isso que Kardec vem nos dizendo. Mas, aproveitando também, rapidamente, para mandar um abraço aqui para Marilac, que está aqui conosco, muito bom, Marilac, você aqui juntinho, participando, acompanhando, o Vicente, boa noite, Vicente, Maria Aparecida, o Cosme, boa noite, Cosme, seja bem-vindo, Marina Gomes, Eudócio, que bom, acertou aí o horário de verão aí dos Estados Unidos e aqui conosco. Aliás, aí não é verão, né? Aí ainda é. É verão, né? Inverno. É inverno? É inverno? Aqui que é verão. Um abraço para a Dília também, seja bem-vinda, Dília. Encaminho para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999-341-6316, o que você está precisando, tá bom, Adília? Eu vou repetir daqui a pouco o WhatsApp, aí anota aí. Pega o papel e caneta, um lápis. Boa noite, Márcia, Valdeci, o Arnaldo também. Como é que tá aí nos States, Arnaldo? E quem mais? Alcilene. Então, queridos amigos, é inverno, a Eudócia disse, é inverno, estamos quase na primavera e nós estamos quase aqui no outono. Que bom, unidos nessa grande rede de fraternidade, a distância não é impedimento para que nós possamos criar essa grande rede do bem. Então, queridos amigos, concluímos o item 11 do capítulo 5 e ainda temos uns minutinhos para iniciarmos agora o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, motivos de resignação. Kardec vai nos falar sobre esses motivos para sermos resignados. E isso é muito importante, porque se nós passarmos por dores, por aflições, passarmos por provas e expiações, mas lamuriando, revoltados, vamos ter que repetir a dose. Então, o importante é aproveitarmos. Eu sempre falo, o Cosme dizendo, feliz em estar participando, bebendo desse conhecimento que tanto nos ajuda na caminhada. Cosme, que bom. Jesus abençoe seu lar, sua família, que saudade. Mas
Então, quando nós estamos aqui, é importante, eu sempre falo isso, o planeta Terra é uma escola. Inclusive, nós espíritas dizemos que uma casa espírita é uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho, e o planeta Terra também. Nós estamos nessa escola. O aluno que está na escola, rebelde, revoltado, sem querer seguir as orientações, ele vai provavelmente ter que repetir de ano. E a mesma coisa conosco. Se nós passarmos as provas, as expiações com revolta, vamos ter que repetir, vamos perder a oportunidade. E Kardec, no capítulo 5, no item 12, ele vem falando com relação ao seguinte, porque o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, que é uma passagem do Evangelho, quando Jesus fala aquela parte belíssima do Evangelho, que é as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E bem-aventurados quer dizer felizes, felizes os aflitos. E Kardec vem dizendo, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Muitas das vezes, quando nós estamos enfermos, e lembrando que a verdadeira cura é a cura da alma, quando nós curarmos realmente a nossa alma, nós não teremos mais nenhuma enfermidade física, nem emocional, nem mental. Mas Kardec, ele vem falando sobre o sofrimento. Nós padecemos, e quantas das vezes, numa enfermidade, como prelúdio, ele diz, o sofrimento antecede a cura. Quantas vezes, quando nós, numa enfermidade, precisamos de uma medicação, de uma injeção dolorida, ou às vezes até de uma cirurgia, que muitas das vezes nos coloca numa situação de termos que ficar até meses numa cama, numa recuperação, mas é o prelúdio dessa cura. E ele diz, comentando o que Jesus havia dito, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Kardec diz, Jesus aponta a compensação que aquele que está sofrendo, ele vai ter quando ele tem a resignação, porque a resignação vai levar aquele que padece a bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Eu já passei por uma fase difícil que eu precisava fazer uma cirurgia e eu estava desesperada para fazer rapidamente, porque nessa expectativa da cura, porque o sofrimento estava muito grande e eu precisava me livrar daquele sofrimento. Então a gente diz assim, bendita a cirurgia, porque apesar da dor, mas eu sei que daqui a pouco eu vou estar recuperada. E é isso que Kardec nos coloca. E ele prossegue dizendo, também podem essas palavras, as palavras de Jesus, ser traduzidas assim, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Porque, na realidade, quantos às vezes dizem assim, eu não acredito na reencarnação, porque se existisse, eu ia lembrar, eu não lembro nada, então isso daí não está certo, eu tinha que lembrar para saber. Mas
Imaginem, nós ainda no planeta de provas e expiações, o que nós já fizemos no passado? Durante várias e várias reencarnações. Nós já adulteramos, nós já tiramos a vida de outras pessoas, nós já levamos a falência financeira, nós já injuriamos, mentimos, maltratamos. Se nós lembrássemos, nós ficaríamos muito desanimados, muito envergonhados. De repente poderíamos ter até um colapso mental. Por isso nós não lembramos, mas é o que ele diz, que nós devemos ser felizes, ficarmos felizes, porque se nada é por acaso, existe a lei de ação e reação. Para cada efeito e uma causa, causa e efeito, enfim. Então, se eu estou sofrendo, eu estou pagando a minha dívida. Se não é uma dívida atual, se não é nada da existência atual, provavelmente ou é da última ou de reencarnações anteriores, porque eu já falei isso também. Às vezes o nosso débito é tão grande que nós contraímos ele de uma tacada só, mas precisamos quitá-lo a prestações, porque senão não aguentaríamos. É necessário, muitas das vezes, várias reencarnações para quitarmos um único débito, de acordo com a gravidade daquele débito. E ele diz, nós devemos nos sentir felizes. Felizes porque estamos pagando as nossas faltas, as faltas que contraímos no passado. E quando essas faltas, elas são suportadas pacientemente na Terra, coisa que em geral nós não temos a paciência, mas quando nós suportamos com paciência essas dores, nos diz Kardec, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, as dores que estivermos passando no presente vão nos poupar séculos de sofrimento na vida futura. Mas eu gosto sempre de frisar, se estamos aqui, estamos sofrendo, passando provas, passando expiações, não quer dizer que é para ficarmos acomodados. Nós não buscamos o médico no momento de uma dor física, é para buscarmos aliviar o nosso sofrimento, mudando as nossas atitudes, isso vai contribuir. E aquele também que está ao nosso lado, também não pensar assim, se o outro está sofrendo, é porque ele está quitando as suas faltas. Então eu não vou mover uma palha para auxiliar, para aliviar as suas dores. Não, não é isso que Jesus nem Deus espera de nós. E não é isso que estamos trazendo aqui essa noite. É importante frisarmos isso, porque senão aqueles podem que nos ouçam pensar assim, então, ainda bem que está dizendo que ele está passando por isso, de repente eu vou até ajudar a aumentar um pouquinho mais o seu sofrimento para que ele evolua mais rápido. Não é isso. Vamos refletir na mensagem com bastante equilíbrio. Mas Kardec prossegue ainda dizendo, deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. E, queridos amigos, isso às vezes não acontece aqui no meio material. Nós contraímos um empréstimo bancário e, de repente, há uma possibilidade da gente reduzir aquele empréstimo, aqueles juros, a gente quitar aquilo de uma forma mais rápida, ou então o pagamento do IPTU. Só um minutinho, enquanto isso vocês vão pensando em outros exemplos. O pagamento do IPTU
que às vezes a pessoa não teve condições, deixou acumular, ficou atrasado 3, 4, 5 anos, e aí a prefeitura propõe uma anistia para quem puder quitar a parte daquele débito. Então, o débito que era 10 passou a ser 5. Imagine Deus, nosso Pai, perfeição absoluta, logicamente, que Ele vai nos auxiliar, de acordo com o nosso esforço, com o nosso empenho, com a nossa vontade de nos tornarmos melhores. Uma dívida que às vezes era para ser 10, ela cai para 5, ela cai para 3. Então, não vamos pensar assim, é para eu sofrer, vou ficar aqui sofrendo. Não, vamos mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes e aliviar as nossas dores, confiando na providência divina. Mas, queridos amigos, semana que vem nós vamos dar continuidade ao nosso item 12, que nós ainda não concluímos. O item 12 ele prossegue, mas como já são quase 20 horas e 30 minutos, já está quase no horário da nossa reunião de irradiação e vibração, quando nós vamos agora passar para o auxílio para tantos nomes que chegam à nossa casa, porque nós recebemos centenas de nomes, tanto de irmãos, porque o tratamento é realizado às terças-feiras, de 8h30 às 9h30 da noite, ele serve tanto para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, obsessivas, para os nossos irmãos desencarnados, e serve também para aqueles que estão passando, às vezes, alguma desarmonia no lar, algum desequilíbrio em alguma área, em alguma situação. Então, esse tratamento, ele é benéfico para todos. Eu vou repetir mais uma vez o WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem desejar atendimento, encaminhar o nome que nós passaremos as orientações necessárias. Mas para aqueles que estão agora nos acompanhando e que não terão tempo suficiente para as orientações, coloquem pelo menos uma garrafinha de água, para que essa água seja magnetizada e que seja tomada durante a semana, e depois nós passamos as orientações adequadamente. O WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19 99 341 6316. 19 99 341 6316. Amanhã, Poesia dos Imortais, às 20 horas. E quinta-feira, o curso Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Jesus sempre no coração de cada um de vocês. Paz a todos. Foi muito bom estarmos juntos.